a ambulância A, em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante F de A. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual o esboço gráfico que representa a frequência F de T detectada pelo observador? Meus queridos, a gente falou muito sobre fenômenos ondulatórios. E sempre que a gente falava de efeito Doppler, a gente comentava, muita atenção, quando a gente tem uma aproximação, se a gente tem uma aproximação, o que vai acontecer é que a frequência percebida, que a gente chama de frequência Doppler, é maior que a frequência originalmente emitida pela fonte. Isso significa, quando a gente fala de som, que é um som mais agudo. Então, quando houver uma aproximação entre fonte e observador, o som produzido é mais agudo, isso porque a frequência Doppler é maior que a frequência da fonte. Quando existe um afastamento, o que acontece é que a frequência percebida ou frequência Doppler, que na verdade a pronúncia é Doppler, é menor que a frequência original produzida pela fonte. E no que diz respeito a som, isso significa um som mais grave. Lembrando que som mais agudo é um som mais alto e um som mais grave é um som mais baixo. Então, agudo é um som alto e grave é um som baixo. O que ele queria que você identificasse nessa questão é como se comportava a frequência percebida, ou seja, a frequência Doppler. Muita gente deve ter se atrapalhado achando que esse tipo de questão tinha que ter um comportamento ondulatório, mas não, a frequência não está oscilando como se fosse uma onda. Aqui o que a gente tem em função do tempo é uma aproximação com velocidade constante e um afastamento com velocidade constante. Então, se a gente tiver aqui a nossa frequência da fonte, que é a frequência de referência, se a gente usa essa frequência como referência, enquanto houver uma aproximação, a frequência Doppler é maior. Então, eu tenho aqui uma frequência maior. Depois que passa a se afastar, a frequência fica menor. Então, está abaixo da frequência de referência. Durante o momento que está de transição, passando de aproximando para afastando, eu tenho aqui uma variação. Mas o que eu precisava identificar é que, como a aproximação é em movimento retilíneo e uniforme, a frequência é maior e constante. Como o afastamento também é com movimento retilíneo e uniforme, a frequência é menor e também é constante. Logo, bastava isso para você determinar que o gráfico mais coerente era o da alternativa D. D de detona, fera. Esse é seu ano.